Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim, preste atenção à leitura, porque eu vou ler aqui alguns versículos, e a leitura não é tão longa, mas são muitos versículos. Vou ler até o versículo 13, tá bom? O versículo 1 diz assim: de uma feita, Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, porque a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar os pães. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhe, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi, e o que, meus irmãos? Dar-se-vos-á. Eu li esse texto no início do culto. Buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, que, meus irmãos? Recebe. O que busca, encontra. O que bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Diga glória a Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que agora mais uma vez será ensinada, explicada e aplicada pelo poder do seu Espírito Santo. Eu tenho certeza que essa palavra não voltará vazia, porque ela vai encontrar um coração sedento nesta noite. Fala com todos aqui, pedimos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Eu quero pregar e falar nessa noite com você sobre o tema pão para o faminto. Diga: pão para o faminto. Diga mais forte: pão para o faminto. Quem aqui gosta de tomar café da manhã? Quem aqui não fica sem um pãozinho pela manhã, né? Aquele pão quentinho com manteiga. Amanhã começa o jejum, até 8 horas você pode comer uma padaria inteira se você quiser, né? E quando nós falamos de pão, pão é uma das palavras mais populares em qualquer idioma, em qualquer cultura, em qualquer nação, porque o pão é um dos alimentos mais antigos do mundo. Em qualquer parte do mundo é possível você encontrar o que, meus irmãos? Pão, né? Tem pão francês, pão árabe, pão de 7 grãos, 12 grãos, 19 grãos, pão integral, né? O que não falta é pão. E quando nós lemos na palavra de Deus, existem pelo menos 392 versículos que falam de pão, que identificam pão como comida.
No Evangelho de João, o Senhor Jesus se identifica como sendo quem, meus irmãos? O pão da vida, obviamente, com significado espiritual. E nesse texto que nós lemos, no Evangelho de Lucas, do capítulo 1 ao versículo 13, eu não sei se você reparou, são 3 blocos de textos, que você já leu separadamente. Mas quando a gente lê esse texto, nós vemos que esses 3 blocos estão numa sequência. O primeiro bloco, que vai do versículo 1 ao 4, é a famosa oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí na sequência, o Senhor vai falar aqui uma parábola, uma história que poucos conhecem, de um amigo que chega à meia-noite na casa de um amigo, e esse amigo, que é o anfitrião, não tem pão, e ele vai na casa de um outro amigo à meia-noite pedir quantos pães? 3 pães. Então na sequência, aí o amigo que recebe ali o pedido do outro amigo para dar pão, ele fala: meia-noite, meus filhos já estão dormindo, a porta está fechada, eu não vou dar pão não. Aí o Senhor Jesus fala: por causa da importunação desse amigo, ele vai continuar insistindo, esse amigo vai dar pão para ele, não só pão, mas tudo que ele precisar. Segundo bloco, que fala de pão. Aí na sequência, o terceiro bloco, o Senhor Jesus vai falar sobre a importância de orar, de pedir, de buscar e de bater. E ele vai falar assim, não é? O pai, se o filho pede pão para o pai vai dar pedra? Não. Se o filho pede peixe, vai dar uma serpente? Não. Se pede ovo, vai dar um escorpião? Não. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Olha que profundo isso. 3 textos que já foram lidos isoladamente, mas que você não fazia ideia de que eles estavam conectados, sim ou não? Para você ver que quando a gente lê a Bíblia, você pode ler a Bíblia várias vezes, você sempre enxerga algo que você não tinha enxergado antes. E eu quero me ater a esse segundo bloco, que é o menos conhecido de muitos, que é desse amigo que chega à meia-noite para pedir, para visitar o amigo, e aquele amigo que recebe a visita não tem pão, e ele vai pedir 3 pães. Eu quero me deter a esse texto. É claro que os outros estão conectados, mas eu quero me deter a esse especificamente, porque ele que vai abrir para todos os outros. E existem aqui 3 informações, é tudo 3 hoje. Fala tudo 3. 3 textos, 3 blocos. Guarda aí, que agora é a primeira informação. 3 informações importantes, diga 3. Faz assim pro teu irmão, faz assim, ó. 3. 3, só assim, ó, bem que 3. Para ele não esquecer. 3 informações importantes. Primeiro, uma pessoa faminta chega de viagem. Eu digo, uma pessoa faminta chega de viagem. Irmão, se um amigo chegar na sua casa pedindo pão ou comida, você vai deixar ele com fome? Sim ou não? Claro que não. Então um amigo chega na casa do outro e fala: eu estou com fome. Você tem pão? Não é? E como eu disse aqui, quando nós tomamos o café da manhã, o pão, ele é tão importante que ele, quando ingerido, ele segura o nosso estômago até a hora do almoço. O pão sacia, ele dá essa sensação de saciedade, porque o glúten, que vira açúcar no sangue, rapidamente se metaboliza. Então o pão, ele fala de saciar a fome de um faminto. Na Bíblia, vai contar a história nos evangelhos de uma multidão que chegou até Jesus faminta.
E o que o Senhor Jesus fez para alimentar a multidão? Multiplicou os pães. Então o pão é a base da alimentação de todas as épocas. O pão, ele está ligado à satisfação, ao prazer. E a fome está ligado à insatisfação, não é? Quando você come pão, você fica satisfeito. Agora, quando uma pessoa está com fome, ela fica mal-humorada, sim ou não? Fica irritada. Chega a falar assim, não fala comigo não, porque eu não estou bem. Porque ela está insatisfeita. E a fome, meus irmãos, é uma dura realidade em muitos lugares, no mundo que nós vivemos, né? Há milhões de pessoas que vão dormir com fome, sabia disso não? Há milhares de pessoas que vão dormir com o estômago roncando, crianças que têm o ventre estufado e a costela aqui aparecendo nas costas, disputando com os urubus, nos lixões, restos de comida. Então a fome é cruel, a fome tortura, a fome mata. Agora, pior do que uma fome física é uma fome espiritual. E o sentido desse texto aqui é a fome espiritual. Porque quando o Senhor Jesus diz no Evangelho de João capítulo 6, 35, coloca para mim por favor, o Senhor Jesus diz lá, declarou-lhes pois Jesus, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá o que, meus irmãos? Fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então o Senhor Jesus está dizendo que existe um vazio espiritual no coração de todo ser humano, que é do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Existe uma fome na alma do ser humano, que somente o pão da vida, que é Cristo, pode satisfazer. Essa fome está no coração do seu esposo que não quer vir para a igreja, está no coração do seu filho que não quer vir para a igreja, está no coração do seu colega de trabalho que não quer saber de Jesus. Eles podem falar que está tudo bem, eles podem sorrir para você, eles podem falar que não precisam de nada, mas dentro deles tem um buraco enorme, que só Deus pode preencher. E as pessoas iam até Jesus para comer, porque elas não tinham comida. E Jesus fala para elas, olha, eu tenho um pão que é melhor do que esse pão que vocês estão comendo. Se vocês comerem esse pão, vocês vão voltar a ter fome, mas do pão que eu der para vocês, vocês jamais terão fome. Então, irmãos, muitas pessoas se frustram. Escuta o que eu vou te falar agora. Muitas pessoas se frustram quando buscam esse sustento, quando buscam preencher esse vazio com outras coisas, que não o Senhor Jesus. É verdade ou não é, queridos? As pessoas estão vazias, frustradas, tristes, porque não conseguem preencher com nada. Elas ingerem uma coisa, depois ingerem outra, e eles continuam tendo aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Por isso nós vivemos num mundo onde as pessoas estão buscando cada vez mais prazer, estão buscando cada vez mais algo que satisfaça. As pessoas vão buscar no dinheiro, vão buscar no esporte. Sabia que tem pessoas que são viciadas em esporte? Tudo para preencher esse vazio. Vão buscar nos vícios, no consumismo, nas coisas materiais, no trabalho. Tem pessoas que são viciadas em trabalho, sabia disso? Que é chamado de workaholic. São pessoas viciadas. Elas vão hora extra todo dia, elas chegam tarde em casa, elas não querem ficar em casa, elas só querem trabalhar, porque elas estão tentando preencher um vazio do coração delas. As mulheres, quando vão no shopping comprar com cartão de crédito, elas compram e chegam em casa e continuam insatisfeitas. Estou brincando com as mulheres, mas serve para todos, porque a insatisfação continua. Casais, por exemplo, estão brigados
e eles querem ficar bem, querem se reatar, o que eles fazem? Vamos fazer uma viagem bonita para melhorar a nossa relação, vamos comprar isso, comprar aquilo, como se melhorasse. O problema continua, o problema persiste, gasta tanto dinheiro e não resolve nada. Isaías capítulo 55, versículo 2, olha o que a palavra de Deus diz no profeta Isaías capítulo 55, versículo 2. Isaías 55, 2. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Você trabalha? Amém? Você ganha seu dinheiro, você faz suas compras, maravilha, nada de errado nisso, mas não satisfaz. Porque gasta dinheiro naquilo que não é pão. Ouvi atentamente, comei o que é bom e a vossa alma, o que, meus irmãos? Coloca para mim, por favor, o próximo versículo. Ouvi-me atentamente com o que é bom e vos deleitareis com os finos manjares, e a vossa alma se deleite. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque para convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos firmes beneficências de Davi. Então, irmãos, escuta o que eu vou falar. As pessoas à nossa volta estão com um vazio muito grande dentro delas. Amém? Você precisa ter essa consciência. Por mais que elas estejam rindo, postando fotos no Instagram, tirando selfies, elas estão vazias. Adolescentes que ficam tentando preencher esse vazio com amizades, com namoros, com relacionamentos, continuam vazios. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Já aconteceu de você acordar com vontade de comer alguma coisa e você não saber o que é? De você abrir a geladeira, ter tudo para comer e você falar assim: estou com fome, mas eu não sei o que eu como. E tem tudo ali. O que significa? Que nós somos insatisfeitos. Isso fala do vazio que nós trazemos e que nada consegue preencher. A gente fala assim: o dia que eu comprar meu carro novo, eu vou ficar satisfeito. O dia que eu comprar minha casa própria, eu vou ficar satisfeito. O dia que eu conseguir um relacionamento, eu vou ficar satisfeito. Não. Só Jesus preenche o vazio da nossa alma. Lacan, quem já vai falar em Lacan, psicólogo, ateu? Quem já vai falar, levanta a mão. Obrigado, ninguém. Mas tá lá, você pesquisa na internet. Um psicólogo ateu, ele escreveu a seguinte frase: todo ser humano busca por um objeto perdido que não sabe o que é. Todo ser humano busca por um objeto perdido que ele não sabe o que é. Ele está buscando, perdeu alguma coisa. E o que ele perdeu que ele não sabe o que é? A presença de Jesus, a presença de Deus. O que você está fazendo aqui hoje? Por que hoje você decidiu sair de casa? Por que você veio para cá hoje? Porque você sabe que aqui você vai encontrar essa presença. Aqui você vai ter esse pão que vai alimentar a sua alma. Aonde a gente para durante a semana para ouvir uma palavra como essa? Fala a verdade, meus irmãos. Os discípulos falaram para o Senhor: Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Primeira informação: é um homem faminto, precisando de pão. Segunda informação: que horas que aquele amigo foi pedir pão na casa do amigo? Que horas? 6 horas da noite, no final do jejum. Não, meia-noite. Olha lá, meia-noite. E à meia-noite, olha lá, versículo 5. Lucas 11:5. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, se for procurá-lo à meia-noite? Irmãos, por que meia-noite? Nada na Bíblia está por acaso. Por que não foi 28 horas, ou 6 horas, ou foi meio-dia?
E por que meia-noite? Porque meia-noite na Bíblia, preste bem atenção, toda vez que você lê a palavra meia-noite, principalmente nos evangelhos, fala do final dos tempos, fala do juízo de Deus sobre a terra. Quando você vê no evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, o Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte: olha, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E no versículo 5 do evangelho de João, ele diz: enquanto estou no mundo, se conseguir colocar na velocidade que eu falo, eu agradeço. Aí, Eric, por favor. João capítulo 9, versículo 5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou o que, meus irmãos? A luz do mundo. Olha lá, evangelho de João 9. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Olha o que diz o versículo 4, por favor. Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é, meus irmãos? Porque à noite... O que ele está dizendo? Vai vir um momento tão difícil, que vai ser difícil a gente fazer as coisas. Enquanto está de dia, está ok, mas as coisas vão piorar. Olha o que diz no evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o que, meus irmãos? O dono da casa, se à tarde ou se à meia-noite. E ele diz aí mais: se ao cantar do galo ou se pela manhã, para que vindo nele inesperadamente não vos ache o que, meus irmãos? Dormindo. Ore, o que porém vos digo a todos: vigiai. Então ele está falando da volta do Senhor Jesus. Mateus capítulo 25, versículo 6. Olha o que diz o evangelho de Mateus 25, versículo 6. Mais o que? Meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Irmãos, nós já estamos perto da meia-noite. O Senhor Jesus está voltando para nos buscar. As profecias se cumpriram. Os sinais dos tempos estão aí para quem quer ver. E tem quem não acredite nisso. Tem quem brinque com isso. E sabe o que vai acontecer nesses dias? Amós capítulo 8, versículo 11. Olha lá. Amós, profeta Amós capítulo 8, versículo 11. Irmãos, olha o que diz Amós 8, 11. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei o que, meus irmãos? Fome sobre a terra, não de pão, sede de água, mas do que, meus irmãos? Fica aqui, ouvir as palavras do... Irmãos, as pessoas estão famintas por ouvir a palavra de Deus. Nós já estamos perto da meia-noite. Eu não sei essa semana se você viu a quantidade de terremotos que aconteceu no planeta. Alguém viu? Taiwan, Japão, Estados Unidos, até no Brasil, alguns lugares. Nunca vivemos tão perto de uma guerra mundial. As superpotências nunca estiveram tão próximas de transportar ogivas nucleares, guerras entre... É que a gente ainda vive no mundo da lua, mas as profecias estão se cumprindo. Doenças, guerras, terremotos, está na palavra. Quem já ouviu falar no relógio do Apocalipse? Ninguém também. Meu Deus. O relógio do Apocalipse foi um relógio criado em 1947 por cientistas nucleares, que depois da Segunda Guerra Mundial eles começaram a observar os acontecimentos globais. E uma reportagem de 25 de janeiro de 2023 diz assim: atualmente o relógio está marcando exatamente 90 segundos para esse dia chegar. O relógio mede simbolicamente o final dos tempos. Na última terça-feira, dia 24, que era 24 de janeiro de 2023, indicou que a humanidade nunca esteve tão perto do fim como agora. A marcação que estava em 100 segundos saltou para 90 segundos, para que os ponteiros cheguem à meia-noite, horário definido para o trágico fim do planeta. E uma nota oficial,
Os cientistas atômicos atribuíam a proximidade do fim de tudo a fatores como a guerra da Ucrânia, tensões nucleares e crise climática. Estamos vivendo em uma época de perigo sem precedentes. O relógio do juízo final reflete essa realidade. 90 segundos para meia-noite é o mais próximo que o relógio já foi definido. Quer dizer, a Bíblia já fala disso há milhares de anos. As pessoas lá fora estão preocupadas. E os crentes estão nem aí fora do Brasil. O que os cristãos estão fazendo com pouco tempo que resta? Perdendo tempo em coisas que não vão servir para nada. Então, igreja, temos que acordar, temos que despertar. As pessoas estão batendo na nossa porta pedindo pão para comer, e muitas vezes estamos dando desculpas como aquele amigo: já fechei a porta, já botei meus filhos para dormir, já cuidei das minhas coisas, eu não quero me preocupar com isso. Mas nós temos que nos preocupar, sim. Quem está compreendendo? Quando nós falamos aqui, irmãos, vamos fazer casa de paz, vamos até as pessoas que estão famintas, vamos até as pessoas que estão com fome, vamos evangelizar as pessoas, vamos falar de Jesus para elas. Nós estamos cumprindo a palavra de Deus, enquanto é tempo. E olha o que diz no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 7. Olha lá, meus irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 45. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel? Quem é servo fiel aqui? Alguns poucos levantaram a mão. Vou perguntar novamente: quem aqui é servo fiel? Levante a mão. A quem o Senhor confiou os seus? Olha para o irmão que está do seu lado: ele é seu conservo, porque ele é servo com você. Amém? Então tem servo fiel e tem os conservos, para dar-lhes o que, meus irmãos? O que está escrito ali? Sustento a seu tempo. Então o que ele está dizendo? O servo fiel é aquele que leva pão para as pessoas. Quando você faz casa de paz com alguém, aquela pessoa vai ser seu conservo, porque você está ali levando pão para ela. E ele está dizendo: bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, ou seja, na volta de Jesus, achar fazendo assim. Fazendo o que, meus irmãos? Dando pão para quem precisa. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele não quer encontrar você numa casa de shows, idolatrando um artista famoso. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele não quer ver a gente perdendo tempo com coisas que não vão interferir para nada. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele quer encontrar a gente levando pão para as pessoas, evangelizando as pessoas, alimentando as pessoas. Bem-aventurado aqueles que, quando o Senhor vier, encontrar fazendo assim. Quem é servo fiel, levante a mão, diga glória a Deus. Mas olha o versículo 48. Se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se. Quantas pessoas já falaram assim: Jesus não vai voltar nada. Meu avô já falava que Jesus ia voltar e não voltou. Meu bisavô falava que Jesus estava voltando, ele morreu e Jesus não voltou. As pessoas estão falando assim: vai dar tempo, eu vou ter tempo. E passaram a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. Olha só o que ele está dizendo. O que são ébrios? São pessoas que ficam enchendo a cara com os vícios, enchendo a cara com as coisas que entorpecem. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. E ali haverá choro e ranger de... Irmão, isso aqui não preocupa você, não? Seja honesto. Ou a gente vai gastar o nosso tempo alimentando as pessoas com pão, ou a gente vai perder o nosso tempo nos entorpecendo com as coisas que roubam o nosso tempo, com os vícios desse mundo.
Então essa é a segunda informação importante, à meia-noite. Amém? E qual é a terceira informação importante? Sabe qual é a terceira informação? Quantos pães aquele amigo pediu para o outro amigo? Quantos pães? 3 pães. Eu comprei e pedi para o Sandro comprar para mim 3 pães, 1 pão, 2 pães e 3 pães. Quantos pães? 3 pães. Por que não foi 1 pão? Por que não foram 2 pães? Edinho, por que não foram 4 pães? Por que 3 pães? Sabe qual é o significado desses 3 pães? O número 3 na Bíblia tem um significado. 3 fala de algo que se completa. 3 fala de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. 3 fala de equilíbrio, porque para algo se equilibrar tem que ter pelo menos 3 pilares. Tudo na Bíblia é 3: Abraão, Isaac, Jacó. Início, meio e fim. Ele é o que era, que é e que há de vir. O número 3 fala de Cristo. Quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, está óbvio que o pão é Cristo. E o número 3 na Bíblia se refere a Cristo. Quando Jesus nasceu, 3 reis magos visitaram. Levaram para Jesus quantos presentes? 3: ouro, incenso e mirra. O Senhor Jesus foi apresentado no templo com 12 anos de idade, múltiplo de 3, 3 vezes 4. Judas traiu Jesus com 30 moedas de prata, múltiplo de 3, 3 vezes 10. Pedro negou Jesus 3 vezes após o galo cantar 3 vezes. Jesus foi crucificado com 3 cruzes, a dele, um de cada lado. Ele morreu às 3 horas da tarde, na sexta-feira, e ressuscitou no 3º dia, no domingo. E é a segunda pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso o Senhor Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, olha lá, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Eu sou esse pão que alimenta vocês. Eu sou esse pão que fortalece vocês. Eu sou esse pão que desceu do céu. E por que 3 pães? Porque cada pão desse é uma parte da mensagem que nós pregamos. Quando nós pregamos para as pessoas, nós não falamos palavras de autoestima, palavras de motivação, que elas vão ficar ricas, que elas vão prosperar. Isso aí não sacia a fome e a sede de ninguém. O que sacia a fome e a sede é uma pessoa, Jesus. A nossa pregação tem que ter Jesus. A pregação não tem que falar de mim, não tem que falar do que eu tenho, não tem que falar do que eu sou. Tem que falar de quem é Cristo, quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele representa para nós. A pregação é cristocêntrica. Cristo tem que estar no meio. E o que a gente ouve muito hoje é pregação de autoestima. Você é, você consegue, você pode, você é isso, você é aquilo. Aí termina, sai todo mundo mais vazio do que entrou. O que preenche é Jesus. E esses 3 pães fala dessa mensagem que nós temos que levar para as pessoas.
O que representa esses 3 pães? Por que 3? Primeiro, esse pão representa a salvação. Diga salvação. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 50. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha o versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo, essa é a minha carne. Jesus disse: quem comer desse pão não vai perecer. Por isso que o Evangelho de João capítulo 3 versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A maior necessidade do ser humano não é de coisas, é de salvação. A palavra diz que todos pecaram e destituídos e separados estão da glória de Deus. Só há um caminho que nos leva de volta ao Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todas as pessoas que estão à nossa volta precisam de salvação, precisam de Jesus, e só Jesus Cristo salva, porque a palavra diz em Atos capítulo 4 versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Lucas 9, 19 e 10 diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Religião não salva, boas obras não salvam, santo nenhum salva. Ninguém pode livrar a gente do inferno a não ser Jesus. Então esse pão fala de salvação. Só Jesus Cristo salva. Você pode falar bem forte: só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Então nós temos que falar isso para as pessoas, meu irmão: só Jesus Cristo salva. Porque se ela estiver servindo alguma entidade, se ela estiver servindo algum santo, se ela estiver se prostrando diante de alguma imagem, ela vai ouvir a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. Só Jesus Cristo salva. Nós temos que falar isso para as pessoas, não temos que ter medo, não temos que ter vergonha, porque a palavra diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é salvação para todo aquele que nele crê. Então, para você treinar e não esquecer, diga para a pessoa que está do seu lado: só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva. É o primeiro pão, mas tem um segundo pão. Sabe o que significa esse pão? Olha lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Os 3 pães falam de quem? De quem, meus irmãos? Jesus. Os 3 pães falam de Jesus. Primeiro diz que só Jesus Cristo. Agora olha o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28. Partindo Jesus dali... Evangelho de Mateus capítulo 15, versículo 21. 15 e 21. Partindo Jesus dali, retirou para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente, o que, meus irmãos? Endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-as, porque vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu, disse: não é bom pegar o quê? O pão. Olha o pão aparecendo de novo aí. E dar dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé,
faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã ou curada. Irmãos, nós temos um contexto de opressão maligna. Uma mãe pedindo por uma filha que está oprimida, possessa por demônios, ela estava endemoniada, e ela pede Jesus para libertar sua filha. E dentro daquela conversa aparece a palavra pão, porque Jesus não podia atender o pedido daquela mulher primeiro, porque ela não era judia, ela não era do povo de Israel. Primeiro ele tinha que atender os filhos de Abraão. Aí ela fala: Senhor, eu não quero o pão todo não, eu quero só uma migalhinha desse pão, é o suficiente para libertar minha filha. Aquela mulher que nem de Israel era, Jesus falou para ela assim: mulher, grande é a tua fé. E naquele momento, seja feito contigo como tu queres. E naquele momento a sua filha ficou curada. Irmãos, o primeiro pão fala de quê? Salvação. O segundo pão fala de libertação. Só Jesus Cristo salva, mas só Jesus Cristo liberta. E nós temos que falar isso para as pessoas, porque Jesus liberta os endemoniados, os oprimidos do diabo. A palavra diz em Evangelho de João capítulo 8 versículo 36: se o Filho pôs vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas à nossa volta estão presas, estão cativas emocionalmente, espiritualmente, cativas nos vícios, em tudo, irmãos. E nós temos a chave que abre essas prisões, e a chave é Jesus. Mas só que nesse pão eu acrescento uma outra palavra que está nesse texto, que é cura. Porque aquela filha daquela mulher, além de liberta, ela ficou curada. Então eu posso dizer que só Jesus salva, cura e liberta. E por que não dizer que é o pão partido? É um pão em dois. Jesus liberta e Jesus cura. Eu vou até comer um pedaço desse pão que eu tô... Irmão, isso aqui é poderoso demais. Então esses dois pães nos ensinaram o que até agora? Que só Jesus salva, só Jesus cura, e só Jesus liberta. Fale para duas pessoas: só Jesus salva, cura e liberta. Fala para outra pessoa: só Jesus salva, cura e liberta. Irmãos, ei, fala isso para alguém no seu trabalho amanhã, mas não fala repetindo como se fosse uma frase de efeito. Fala com fé, porque com o coração a gente crê e com a boca a gente confessa. Se você falar com fé, alguém vai ser liberto. A pessoa chega perto de você triste, reclamando da vida, querendo se matar e reclamando de tudo, você vai falar o que para ela? Só Jesus Cristo salva, cura e liberta. A pessoa vai chegar para você e falar: eu não quero mais viver. O que você vai falar para ela? Salva, cura e liberta. Irmãos, fala isso com a boca cheia, fala isso com o coração cheio de fé. Porque, irmãos, tem crente que está na igreja há tantos anos que já perdeu a fé nisso, perdeu esse ímpeto, perdeu esse primeiro amor, perdeu essa paixão pelas almas. Estão tão preocupados consigo mesmo que esqueceram de olhar o seu entorno. Pessoas que estão morrendo precisando de Jesus. Mas ainda tem um terceiro pão. Pastor, pensei que já tinha acabado. Jesus salva, cura e liberta. 3. Não, é porque o segundo pão é 2 em 1. O primeiro pão é salva, o segundo pão é cura e liberta. E o terceiro pão? O que significa o terceiro pão? Vamos lá na palavra de Deus, um texto que nós já lemos. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9. 9, nós já lemos aqui hoje. Olha lá: por isso vos digo, pedi o que, meus irmãos? E dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei
e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir o quê? Pão, vai dar pedra? Apareceu o pão de novo. Pedir peixe, vai dar serpente ou cobra? No lugar do peixe vai dar uma cobra, pedir ovo vai dar um escorpião. Agora o versículo 13, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vai dar quem? Vai dar quem? O Espírito Santo. Então o terceiro pão representa o Espírito Santo. Só Jesus pode dar para a gente o Espírito Santo, porque Ele disse, se eu não for, Ele não vem, eu vou para que Ele venha, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar outro, é o Consolador, é o Paráclito, é aquele que vai estar habitando em você, que vai estar com você, eu vou batizar com o Espírito Santo e com fogo, só Jesus batiza com o Espírito Santo. Esse pão que as pessoas precisam é o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus disse em Atos capítulo 1 versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Atos capítulo 2 versículo 1, ao cumprir seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente do céu veio um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Por que 3 pães? Porque um pão é a salvação, o outro pão é a cura e a libertação, e o outro pão é o batismo com o Espírito Santo. Então você já tem uma mensagem completa para pregar amanhã para o teu vizinho, para o teu colega do trabalho, para quem você encontrar na rua pela primeira vez. Você vai falar, só Jesus Cristo salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Só Jesus Cristo salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. As pessoas precisam do Espírito Santo, precisam ter experiência com o Espírito Santo, precisam ser cheias do Espírito Santo. Mas a igreja se acostumou a viver sem o Espírito Santo, se acostumou a se embriagar com vinho, se acostumou a se embriagar com as distrações desse mundo, se acostumou a se embriagar com os prazeres da vida. Enquanto a palavra diz em Efésios, não vos embriagueis com vinho onde há brigas e contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo é a dose mais forte. O Espírito Santo é o poder de Deus que habita em nós. Ele que te dá poder para vencer a tentação, vencer o pecado, vencer as afrontas, vencer as lutas, vencer as doenças, vencer as enfermidades. Essa é a fé que faz a gente vencer o mundo. E um dia ele vai ser tirado daqui, e nós vamos subir junto com ele. Só Jesus Cristo salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Eu tenho que falar para você, igreja. A igreja se acostumou a viver uma vida religiosa, vazia. Irmãos, eu não sei se você sabe, nós somos uma igreja pentecostal. Nós cremos no dom do batismo com o Espírito Santo, nós cremos no dom de línguas, nós cremos no dom de profecias, nós cremos no dom de maravilhas. A liberdade entre nós para fluir no Espírito Santo. E o que nós queremos nesses 21 dias é buscar mais o Espírito Santo. Por isso a gente não quer comer, por isso a gente quer ler a Bíblia, por isso a gente quer louvar, a gente quer orar, a gente quer fazer live todo dia, a gente quer buscar, porque a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então diga para 3 pessoas, para você não esquecer, só Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Diga para 3 pessoas para ela não esquecer. Só Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Só Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. O que é o Evangelho? Só Jesus Cristo salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo.
Antigamente, quando não tinha tecnologia, quando não tinha efeitos especiais, quando não tinha nada disso, essa era a pregação das pessoas: só Jesus Cristo salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Mas hoje entrou tanta coisa que os cristãos nem têm mais vontade de falar isso. Consegue nem repetir o que eu estou falando aqui. Mas eu vou te dar mais uma chance. Diga para uma pessoa bem forte: só Jesus Cristo salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Destrava a sua língua, destrava a sua vida, destrava isso. Irmãos, é muito poderoso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu concluo, fechei a Bíblia e concluo. Quem precisa desse pão? Quem precisa desses 3 pães? Tudo 3 hoje, né? 3. Tudo está na Bíblia. Quem precisa desses 3 pães? Primeiro, diga eu. Eu. Você. Eu. Nós. Eu. Você. Fala eu. Você. Eu. Não, fala eu. Primeiro é a gente. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai. Então eu preciso desse pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você primeiro tem que se alimentar. Você primeiro tem que buscar para você. Como é que você vai dar para os outros se você não busca para você? A gente só fala do que a gente recebeu, do que a gente está cheio. Amém? Então, primeiro, eu. Segundo, quem precisa desse pão? Fala assim, ó: minha família. Aquela mulher foi buscar pão para quem? Para a filha? Senhor Jesus, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela se preocupou com a sua filha, com a sua família. Sua mãe está precisando desse pão. Seu pai está precisando desse pão. Seu sobrinho está precisando desse pão. Sua filha está precisando desse pão. Seu genro está precisando desse pão. Seu primo está precisando desse pão. Seu tio está precisando desse pão. Sua avó está precisando desse pão. Sua família. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então olha quantas casas de paz você pode fazer. Eu fico admirado, eu fico abismado quando a gente faz projeto Casa de Paz e ninguém consegue abrir uma. Não é possível. Duvido que você não tenha uma pessoa que está precisando de paz na sua casa. Pode estar debaixo do teu teto, pode ser algum parente. Liga para ele, liga para ela, manda mensagem. Ó, minha igreja está com um projeto chamado Casa de Paz. Eu estou pensando em você, eu quero fazer esse projeto com você. Então quem precisa de pão? Diga eu. Diga minha família. E há uma terceiro tipo de pessoa que está precisando desse pão. Sabe quem é? Quem é? Nossos amigos. Nós lemos no texto hoje. O amigo foi pedir pão para o outro amigo. Ele falou: não vou deixar esse meu amigo ficar com fome. É meia-noite, não tem nenhum lugar aberto para comprar comida. Eu vou dar comida para ele. Quem é teu amigo? Quem é a tua amiga? Ainda que seja seu colega de trabalho, ainda que seja seu vizinho, seu colega da escola, seu colega da faculdade, seu amigo do ônibus, não sei. Com certeza tem alguém que você pode levar pão para ela. Pode ou não pode, gente? Eles precisam ouvir: só Jesus Cristo salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Lembra? Um paralítico foi carregado por 4 amigos até Jesus. A casa estava cheia. Eles entraram por cima do telhado, venceram as barreiras e as dificuldades e levou o amigo até Jesus. Uma pessoa que você levar até Jesus nunca mais vai esquecer disso.
Nunca mais vai esquecer disso. E agora eu fecho. Primeiro eu concluí, agora eu fecho. Para eu não esquecer. Me dá só meu celular, por favor. Agora eu fecho. Um homem achou que tinha todo o tempo do mundo. Obrigado. Ele falou: amanhã eu evangelizo, amanhã eu prego, amanhã eu faço casa de paz, amanhã, amanhã e amanhã e amanhã. E ele sempre foi deixando para depois. Um dia ele ficou doente, uma doença terminal, que não tinha muita expectativa de vida. Ele estava internado. Ele estava no meio do quarto. Mas ele pediu para a enfermeira colocar ele perto da janela, onde ele estava, no segundo andar do hospital. E por que ele pediu para ficar perto da janela? Porque ele pegou um papel e começou a escrever versículos, e no final dizendo: Jesus te ama, entrega a sua vida para Jesus. Ele amarrava aquele papel na linha e jogava para fora da janela. As pessoas que passavam ali embaixo viam aquele papel pendurando, pegava aquele papel e lia e levava. Aí ele falava assim: pesquei mais um, pesquei mais um. Ele puxava, ele botava outro papel e ele jogava. Ele pescou mais um. Depois ele morreu. Não tinha muito mais o que fazer. E o que a gente está fazendo? Nós temos tantos recursos hoje, temos tanta oportunidade, e a gente desperdiça. Billy Graham disse: não vai ter. Billy Graham, um grande pregador, evangelista, morreu, hoje está com o Senhor. Ele disse: não vai ter nenhuma alma no céu, nenhuma pessoa, sem que leve nos seus braços a impressão digital de alguém. Todo mundo que hoje está no céu é porque alguém pegou no braço dessa pessoa, e naquele braço ficou as impressões digitais. Assim como você foi alcançado por alguém, alguém te trouxe até aqui. Chegou a sua hora de fazer isso também. E Jesus espera isso de nós. Quem recebe essa palavra hoje? Só Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. E vamos levar essa mensagem para os nossos familiares e para os nossos amigos, enquanto é tempo, porque Jesus está voltando e Ele quer nos encontrar fazendo isso. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus hoje?